Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como gota no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como gota no oceano, como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como gota no oceano, como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu.
Senhor Jesus, nós dispomos nossas vidas, Pai, no teu altar, Pai. Oh, Pai, nos usa, Senhor, como vaso, Pai, de honra, de bênçãos a Ti, Senhor. Use a cada um, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai, como o Teu querer e o Teu desejar, Senhor. Nos ajude, Senhor, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, Pai. Seja o Senhor das nossas vidas, seja o tudo em nossas vidas, Pai. Seja o centro das nossas vidas, Pai. Nos ajude a isso, Senhor. Ao Senhor ser sempre o centro das nossas vidas, Pai. Ó, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que surpresa boa. Amém. Vamos lá. Bom, esse ano a gente tem se dedicado a estudar e praticar nossa missão como Igreja de Cristo. Se nós voltarmos de janeiro, né, as mensagens e os temas que a gente trabalhou aqui, a gente começou o ano em janeiro com uma série de 4 mensagens do reverendo Giovanni Alecrim, que ele falou de 4 textos apocalípticos, né? Que nos ensinaram sobre como a nossa perspectiva escatológica, a nossa perspectiva do fim dos tempos, né? Ela afeta diretamente a forma como nós cumprimos a nossa missão no mundo. Então, se nós não temos uma perspectiva de fim, a gente não tem uma perspectiva do que fazemos agora e andamos a esmo. A partir de uma perspectiva de finalidade, fim como finalidade, isso nos ajuda a caminhar numa direção, porque a gente sabe para onde a gente está indo, né? Então, é mais ou menos como se a gente se localizasse no calendário de Deus e a partir daí a gente entendesse qual o processo que precisamos passar. A gente estudou isso ao longo de 4 semanas, se vocês se lembram. Em fevereiro e março a gente teve uma série também mais longa sobre... Mateus 9 e 10, em que a gente partiu daquela oração, primeiro o dia de Jesus que é descrito em Mateus 9, depois a oração que Jesus pede aos discípulos, ele diz, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara, e aí acontece a seleção dos 12, né, a descrição da seleção dos 12, e o envio desses 12 em missão. Esse envio vem acompanhado de uma série de... instruções que Jesus dá para aqueles discípulos. Ele alerta, por exemplo, eles que eles iam enfrentar hostilidade quando eles fossem pregar o evangelho. E ele também diz que eles eram enviados como ovelhas entre lobos. A gente até destacou que é muito mais comum a gente pensar no lobo no meio das ovelhas. Um lobo infiltrado para devorar ovelhas. Mas Jesus envia os seus discípulos como ovelhas entre lobos. Ou seja, ele está mandando exatamente para o território mais hostil às ovelhas. Ele também diz que há um desafio ali de tomar sua cruz todos os dias e segui-lo. Existem outras recomendações, foi uma série bem longa, a gente pegou 1 mês e meio, quase 2 meses completos, falando sobre esse tema. E a gente fechou o mês de março com uma reflexão, uma palavra isolada, sobre o tema de finanças. No sentido de qual é o nosso papel na gestão dos nossos recursos, né? Por que é que nós temos recursos e como nós usamos esses recursos para fazer missões. Se tudo é do Senhor, então qual o nível de zelo eu tenho que ter com aquilo que está debaixo dos meus cuidados, já que isso é algo sagrado, tem uma finalidade e um propósito de existir. Se eu tenho qualquer recurso, esse recurso não existe simplesmente para me fazer feliz, mas existe para cumprir o propósito de Deus na Terra. É para isso que nós temos salário, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós temos bens, é para isso que nós temos tudo aquilo que nós temos, tem um propósito em Deus. E daí, a gente, a seguir, né? No mês de abril, a gente começou uma reflexão que terminou na semana passada, uma série de 5 mensagens sobre o livro de Esther, a história de Esther, ou Hadassah, né? Ela, assim como todos aqueles que viveram sob o domínio babilônico e depois persa, eles tinham um nome hebraico, vamos dizer assim, e um nome
dado pelos invasores, né? Pelos imperadores. Então, a gente falou sobre a história de Esther, a gente analisou a opressão que reinava naquele império, né? E o Império Persa, no caso, e a forma como Deus converteu o mal em bem e usou Hadassa, uma moça que tinha sido exilada de sua terra, a família tinha ficado órfã, foi parar no harém de um rei, acabou se tornando rainha e libertou, Deus a usou para libertar o seu povo da tirania de Amã, um homem que, por ser amalequita, tinha ódio dos judeus e perseguia, e tinha uma disputa ali de bastidor, vamos dizer assim, com o tio de Hadassa que a adotou, Mordecai. Hadassa foi uma verdadeira missionária naquele lugar, naquele campo hostil, e a gente até comparou com a mensagem de Jesus em Mateus 10, quando ele diz que ele envia como ovelhas no meio de lobos. Hadassa foi uma ovelha entre lobos e, ao mesmo tempo, um luzeiro no meio daquelas trevas mais densas. Aqui a gente está fechando esse arco, um arco em que a gente falou ao longo de 3 séries e de uma mensagem isolada, a gente falou acerca do serviço missionário. A gente falou de missões no sentido daquilo que nós devemos fazer. Ou seja, o que é que eu faço para cumprir a missão de Deus na Terra? Hoje eu quero dar uma ênfase sobre aquilo que nós devemos ser. E existe uma diferença entre ser e fazer. De modo geral, a gente costuma dizer que o propósito da igreja é ser e fazer discípulos. Você já deve ter ouvido essa frase dessa forma. Apesar dela sempre vir acompanhada, ser e fazer discípulos, a ênfase costuma ser no fazer. Tanto que, quando a gente vai falar sobre vida cristã, é muito comum a gente preocupar com o que é que o cristão faz. Então, crente pode fazer tatuagem? Crente pode falar palavrão? Crente pode votar na esquerda ou na direita? Crente pode ouvir música do mundo e por aí vai. Ou seja, coisas que a gente faz ou não faz. Como se aquilo que nós fazemos caracterizasse aquilo que nós somos. É claro que aquilo que a gente faz se reflete, é algo que reflete o que somos, certo? Imagina que se eu começasse a miar, eu não ia virar um gato. Ou se eu começasse a nadar, eu não ia virar um peixe. Mas aquilo que eu faço é produto daquilo que eu sou. Um gato mia, o peixe nada. Mas não é eu emulando essas características que eu me torno um gato ou um peixe, certo? Então existe aí um erro de origem das coisas. Não é fazendo as coisas como filho de Deus que eu me torno um filho de Deus, mas é sendo um filho de Deus que eu passo a fazer as coisas como filho de Deus. É sendo um discípulo que eu passo a fazer discípulos. Então, a gente apontou lá na frente primeiro, falando o que é que um discípulo faz, qual o propósito da igreja, como é que nós, né? O que nós temos que desenvolver. Agora nós vamos trabalhar aquilo que nós somos, enquanto discípulos de Jesus e fazedores de discípulos também. Bom, aquilo que nós somos manifesta aquilo que nós fazemos é o que manifesta o que somos. Então, assim, pecadores pecarão. Blasfemadores blasfemarão. Cobiçadores cobiçarão. Mentirosos mentirão. Ofensores ofenderão. Perseguidores perseguirão. Caluniadores caluniarão. Odiadores odiarão. E eu tenho certeza que todos nós aqui já fizemos alguma dessas coisas. Eu, da minha parte, confesso que eu zerei o jogo. Essa lista aqui já tirei de letra. Eu sou todas essas coisas aqui que eu acabei de listar. Então, resumindo, as coisas que eu sou não são boas. É extremamente necessário que a gente se aproxime de Deus e também do nosso próximo com uma visão clara da nossa identidade. Nós não somos boas pessoas. E eu repreendo em nome de Jesus essa voz que apareceu no seu ouvido agora, dentro da sua cabeça, dizendo que você é bom. Ou que você é melhor do que alguém. Não, você não é. A gente vai trabalhar hoje um texto que está no capítulo 8 de João. A gente já falou muito sobre o início desse capítulo. No início desse capítulo, Jesus está ensinando no templo e trouxeram ali uma mulher que foi apanhada em adultério.
Nós já falamos muito, na verdade, desse texto aqui. A gente não vai se deter nele de novo. Não existe necessidade da gente detalhar. Mas o fato é que Jesus livra a pele dessa moça e em seguida ele alerta para que ela deixasse essa vida, ou seja, o pecado que ela praticava. Jesus não a via como uma pecadora ou como uma adúltera. Essa não é a identidade que Jesus atribui àquela mulher, mas ele atribui uma outra identidade a ela, uma identidade de vítima. Isso está para além do pecado, isso está para o contexto em que ela estava. Ela era a vítima dos religiosos que, segundo o texto, estavam fazendo aquilo, ameaçando matar a mulher, unicamente para testar Jesus. Nem que para isso eles tivessem que apedrejar ela. Apesar daquela mulher, segundo a história que todos nós conhecemos, era tão pecadora quanto cada um deles. Ainda assim, eles estavam dispostos a matá-la para testar Jesus. Depois que os acusadores da mulher foram embora e a mulher também saiu de cena, Jesus voltou a ensinar como estava ensinando no começo do texto. Ora, Jesus perguntava, ora, as pessoas perguntavam. Esse era o método de ensino rabínico e era o método de ensino de Jesus também. Não era um discurso como que eu estou fazendo aqui, mas era um método de perguntas e respostas. Então ele colocava uma ideia, as pessoas faziam perguntas em cima dessa ideia, muitas vezes ele respondia essas perguntas com outras perguntas que faziam as pessoas refletirem sobre as próprias perguntas e sobre as próprias conclusões sobre aquilo que Jesus havia exposto. O versículo 25, a multidão é que pergunta, quem você é? E Jesus respondeu, eu sou aquele que sempre afirmei ser. Os versos 31 a 34 vão dar conta de que algumas pessoas acreditaram em Jesus. Então ele começa a trabalhar essa pergunta que eles fizeram, quem é você? E ele vai além, ele começa a dizer quem ele é e quem eles eram, aquelas pessoas que o estavam inquirindo. Diz assim, Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o povo respondeu, mas nós somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar. Pois não há no coração de vocês lugar para minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com o meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Aí Jesus colocou uma pulguinha na orelha deles, né? Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade, que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Como se eles tivessem um pai ilegítimo, como se eles fossem filhos bastardos. Nós não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até a vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem conseguem me ouvir. Pois vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, fala e age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus fala nessa curta resposta, ele fala de duas identidades objetivas. A identidade de escravo e a identidade de filho. Naquele contexto, Jesus era o filho, ele era o único filho de Deus. Por isso que a gente diz que Jesus é o filho unigênito de Deus. Então Jesus era o único filho de Deus ali,
E o povo que o cercava era constituído de escravos do pecado. Essas duas identidades são bem desenvolvidas ao longo desse texto. Ele argumenta, por exemplo, que as atitudes que aquele povo tomava eram atitudes de escravo e não de filhos, apesar deles insistirem que eram filhos de Abraão e que eram filhos de Deus. Jesus vai dizer que quem peca é escravo do pecado e que não há lugar para a mensagem de Jesus no coração dessas pessoas que são escravas do pecado. Ele vai dizer também que eles queriam fazer a obra do diabo, matá-lo. Afinal, o diabo é assassino desde o princípio. Ele também diz que eles odiavam a verdade, assim como o diabo é mentiroso e pai da mentira. Colocando essa identidade de escravo, a gente pode desenhar a identidade de filho que Jesus expõe aqui. Jesus fala sobre a natureza dele próprio como filho de Deus. Ele diz que ele é membro da família para sempre. Então existe na família de Deus uma aliança inquebrável. Um filho não deixa de ser filho. Ele fala que tudo o que ele ensina, tudo o que ele diz, foi aquilo que ele recebeu do próprio pai. Então um filho não diz nada por conta própria. Ele traduz, ele amplifica aquilo que o pai lhe ensinou. Em terceiro lugar, ele diz que tem compromisso com a verdade. E que, diferente da paixão que aqueles homens tinham pela mentira, Jesus estava revelando a eles a verdade. E eles não a suportavam. O mesmo João, que é quem relata esse episódio, escreve lá no capítulo 1, versículos 17 e 18, assim: pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Isso, no livro de João, não é Jesus dizendo, é o próprio João fazendo a introdução do seu livro. Vocês se lembram que ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É nesse contexto que ele vai dizer essas palavras. Que Jesus, a lei foi dada até Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E que esse Jesus Cristo é quem revela, é o único. Nem Moisés revela o caráter de Deus. É Jesus, o único que viu a Deus, que pode falar em nome de Deus. Em seu famoso diálogo com Nicodemos, que também vai estar no livro de João, Jesus trata desse mesmo assunto. João 3, versículos 19 a 21. E a condenação se baseia nisso, que a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então essas duas naturezas estão bem separadas. A natureza do pecado e a natureza do filho, a natureza do escravo e a natureza do filho, a natureza do pecador e a natureza do santo. Essas duas coisas não têm comunhão. Essas duas coisas não habitam o mesmo corpo. Essas duas coisas não podem estar mescladas. Ou nós somos escravos, ou nós somos filhos. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos filhos de Deus. A triste notícia é que se nós fizermos uma análise dos nossos comportamentos, nós vamos descobrir que somos escravos do pecado. Será que existe alguma forma de mudar essa natureza? Deixar de ser escravo do pecado e se tornar filho de Deus? Veja, um escravo não é responsável. Um escravo não decide. Ele simplesmente segue ordens. Quem é escravo do pecado peca e nem percebe que está pecando. Mas existe uma chave que a Bíblia vai chamar de metanoia, ou, a partir de Lutero, foi traduzido como conversão. Engraçado que até Lutero, os padres traduziam metanoia como
flagelo, como a pessoa pagar penitência. Essa era a tradução de metanoia. Quando Jesus diz arrependam-se e creiam no Evangelho, os primeiros tradutores da Bíblia traduziam esse arrependam-se como façam penitência e creiam no Evangelho. É Lutero quem vai rever essa tradução e dizer, não é isso que o texto está propondo. O texto não está propondo que eu me flagele por causa do meu pecado. O texto está propondo que eu mude a minha mente. E é isso que diz a palavra metanoia, que foi traduzida para o português como arrependam-se. Jesus então propõe um caminho de reflexão sobre aquilo que eu faço. É por isso que nós somos instruídos pela Escritura, pelo Evangelho, a confessar os nossos pecados. Ou seja, a gente assumir a responsabilidade por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós falamos. Esse é o primeiro e principal passo de alforria da nossa condição de escravos do pecado para a condição de filhos de Deus. Enquanto eu não assumo o meu pecado, eu não saio dessa condição de escravo do pecado, porque o escravo é levado, ele é conduzido pelo seu senhor. Então, se eu sou escravo do pecado, eu sou conduzido pela minha própria cobiça. E eu não faço aquilo que eu quero. Agora, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade pelo que eu faço, eu deixo de lado este senhor, que é o pecado, e eu me assumo uma nova identidade em Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 16. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito Santo, vocês fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós os chamamos Abba Pai, que quer dizer papai, paizinho, paizão. Pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que fomos feitos filhos de Deus. Concluindo, imagina comigo essa cena. Pecadores que deixam o pecado. Blasfemadores que deixam a blasfêmia. Cobiçadores que deixam a cobiça. Mentirosos que deixam a mentira. Ofensores que deixam a ofensa. Perseguidores que deixam a perseguição. Caluniadores que deixam a calúnia. Odiadores que deixam o ódio. Porque eles não são mais escravos do pecado. Eles se tornaram filhos de Deus. Mas e você? Eu gostaria que você sondasse seu coração por um instante. Lembrasse dessa semana que você viveu, das palavras tortas que você falou, das atitudes que você teve. Em algum momento você manifestou essa natureza de escravo do pecado? Lembra que esse é um caminho de morte. Mas o Senhor Jesus te chama de volta à vida. Ele te chama para ser filho de Deus, para manifestar as obras e a vontade do seu Pai, pelo poder do Espírito Santo. Eu abençoo você que está ouvindo essa mensagem com uma noite de reflexão. Que o Senhor te guie numa jornada de autodescobrimento, a fim de que você seja liberto da escravidão do pecado e viva finalmente como um filho amado de Deus, porque é este o plano que Deus tem para você. Não importa o que tenham dito ao longo da sua caminhada, você não foi chamado para ser um escravo. Você foi chamado para ser um filho amado de Deus. Eu queria fazer como de costume, abrir para a gente participar, comentar. E isso seria com uma pergunta, né? Geralmente eu faço uma pergunta.
E a pergunta que eu tenho hoje para a gente refletir e desenvolver aqui é: o que acontece quando a gente se esforça para ser uma pessoa boa sem recorrer ao Espírito Santo? O que acontece quando eu tento ser bom com as minhas próprias forças? Ah, a propósito, você já tentou? Eu já tentei. Então eu posso responder essa pergunta, mas eu gostaria que todos nós respondêssemos, né? Todos nós participássemos. O que acontece quando a gente se esforça para ser uma pessoa boa sem recorrer ao Espírito Santo de Deus? E aí podemos abrir os microfones, participar, colaborar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.